Quem me protege e me ampara é meu Deus. Salmo 53, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E de fato, toda a nossa proteção e amparo é de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos em torno de nossa espiritualidade não deve servir como mecanismos paralelos àquilo que Deus faz. Tudo aquilo que nós praticamos em orações, devoções, deve sempre ser no sentido racional, ao qual leva a sensatez do verdadeiro culto a Deus. Caso contrário, corremos o risco de nos distanciarmos do verdadeiro sentido da espiritualidade. E nesse sentido, na primeira leitura de hoje da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, dos versículos 21 ao 23, Paulo lembra muito bem quem nos reconciliou. E ele começa assim: Irmãos, vós que outrora éreis estrangeiros e inimigos pelas manifestas más obras, eis que agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal, para vos apresentar como santos, imaculados e irrepreensíveis diante de si. Mas é necessário que permaneceis inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o evangelho que ouvistes, que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então vejamos bem, é necessário que permaneceis inabaláveis e firmes na fé em Cristo. E com isso, na primeira leitura, ao dizer que a reconciliação é em Cristo, e se nós éramos estranhos e inimigos de Deus por causa do pecado, agora somos reconciliados. E se nós somos reconciliados e chamados à santidade, não há um conflito. E a nossa vida não pode se tornar um conflito a partir do momento que achamos que a busca da santidade é uma neurose de um distanciamento da própria vida e da realidade. Da mesma forma que no evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 6, dos versículos 1 ao 5, que Jesus traz o ensinamento que ele é o Senhor do sábado. E qual é o contexto? Provavelmente nós já ouvimos várias vezes. Ele está passando pelo campo com seus discípulos. Ele não está trabalhando, ele passa pelo campo e um dos seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. Então vejamos bem, se na primeira leitura Paulo fala da reconciliação de Jesus, aqui no Evangelho Jesus já faz, assim como todo o seu ministério, o papel de reconciliação. Jesus não é só o Senhor do sábado, ele é o próprio Shabá, ele é o próprio descanso. Jesus é o nosso descanso. Mas ao afirmar que ele é o Senhor do sábado, significa que ele dá o sentido pleno da lei. O sábado não é peso, mas dom de Deus para a vida. Em Cristo encontramos o verdadeiro descanso, e não em práticas e ritualismos aos quais, muitas vezes, novamente, pode nos levar a um distanciamento de Deus. Na dimensão judaica, o sábado era sinal da aliança entre Deus e Israel, dia de descanso e identidade do povo eleito. Havia muitas regras detalhadas sobre o que se podia ou não fazer. E o que Jesus ensina ao reinterpretar o sábado
é que a necessidade do ser humano e a misericórdia de Deus estão acima de regras rígidas. O centro não é a lei pela lei, mas a vida plena em Deus. E aqui não se trata de um relativismo e a abolição da lei. Se trata, novamente, que Jesus sempre coloca o questionamento. Onde está a vida plena em Deus? E nesse sentido, serve para nós em que aspecto que devemos evitar viver a fé apenas em rituais externos. O nosso verdadeiro descanso é Cristo. Jesus é o Shabá. E nossa vida deve estar firmada nele. O que muitas vezes acontece de que, ao invés de termos uma vida piedosa, uma vida devota a Jesus, acabamos desviando a essência da nossa fé e nos perdemos em outros caminhos de espiritualidade com outras vozes. Vejamos, na fé católica, na riqueza da própria espiritualidade, há tipos de exercícios espirituais e orações. Mas tudo isso é para complementar a nossa fé em Cristo. Embora ela já seja perfeita por si, pois Cristo é perfeito, mas tudo aquilo que nós podemos utilizar para estarmos em oração, isso vai cada vez mais nos aproximando de Cristo, lembrando que a centralidade de tudo aquilo que nós temos é em Cristo. Então nós não podemos perder o ponto central. Não é a lei que governa o ser humano, mas o Filho do Homem que dá à lei seu verdadeiro sentido. Quem nos governa é sempre Cristo. Ou seja, Deus nos governa. E novamente, se perdemos isso como ponto central e essencialidade, corremos o risco de transformar a fé em uma lista de regras sem vida. Podemos ir à missa, rezar, jejuar, mas se isso não é feito com amor, não é feito com dedicação, não somente do ato isolado religioso, mas deve transbordar na vida, corremos o risco de virar um fardo vazio. E com isso, Jesus aponta para o ensinamento que a verdadeira religião ela tem a dimensão da misericórdia, é vida que busca reconciliação, é descanso nele. E quando Jesus diz: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, em Mateus 11, versículo 28, trata exatamente nessa dimensão. Vinde a mim. A partir da vida em Cristo, a vida é renovada, é transformada, devemos constantemente buscar a santidade, mudar de vida, mas para tal mudança, aquilo que nós fazemos não pode estar repleto de sentidos vazios. É preciso, novamente, olhar para a essencialidade daquilo que tem que ser vivido e, a partir disso, deixarmos ser transformados pela graça de Deus, convertidos pelo poder do Espírito Santo e continuar na vivência daquilo que o Mestre nos ensinou. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.